E aí pessoal, beleza? Só vim avisar aqui no começo do vídeo que essa finalmente é a última parte do iceberg. Sim, depois de muito tempo vamos acabar com isso com a última camada. Espero que vocês gostem. Tchau. Angry Birds Systems é tecnicamente a sequência de Angry Birds. Pode ser, já que o Angry Birds Systems foi o segundo jogo lançado depois do Angry Birds Classic. Então, tecnicamente, ele é a sequência de Angry Birds. Ports abandonados. Isso se refere aos ports de PC e consoles, já que eles nunca mais receberam jogos de Angry Birds. Quem é o pássaro mais forte? Literalmente, o Wingman é o pássaro mais forte. A resposta está meio óbvia, né? E não é o Megaga por causa que ele é uma águia, e não um pássaro. Plushes cancelados. Esse tópico se refere a plushes que foram cancelados e não foram realizados. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo todinho sobre esses plushes cancelados. Angry Birds nunca foi divertido. Isso se refere que Angry Birds fica chato e repetitivo com o tempo, tornando-o sem graça. Fraldas de Angry Birds. Por algum motivo que eu não sei, existe fralda de Angry Birds. Eu mesmo não sabia disso. É sério, eu não tô mentindo. Existe sim fralda de Angry Birds. Vamos pesquisar no Google. Site de Angry Birds hackeado depois de vazamentos da NASA. Bem, isso é uma história bem confusa, mas eu vou tentar dar o meu melhor, ok? Em um dia, o site oficial de Angry Birds foi hackeado e trocaram o nome por Spring Birds e colocaram um símbolo da NASA. Tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que logo depois disso, depois de alguns minutos, a NASA foi hackeada e teve alguns vazamentos. A Review disse que não tinha nada a ver com isso, mas até hoje o caso gera discussões do porquê o site oficial de Angry Birds foi hackeado. E até hoje é um mistério. Mas se vocês querem entender melhor esse caso, eu recomendo vocês pesquisarem. Angry Birds se passa em um mundo pós-apocalíptico. Essa é aquela clássica teoria de que um jogo ou filme se passa em um mundo pós-apocalíptico. Mas a de Angry Birds é diferente, por causa que a gente não vê humanos no jogo. E também pode ser que os humanos existam, mas as ilhas dos pássaros estão bem longe da civilização humana. Striped Bird. Isso se refere a um pássaro bem fofinho e colorido, que só apareceu uma vez no Angry Birds Seasons e nunca mais voltou. Angry Birds é só um sonho. Isso é só uma teoria horrível que diz que Angry Birds é tudo um sonho. É sério, essa teoria não faz sentido. Angry Birds Breakfast 3. Isso se trata do terceiro jogo da trilogia Angry Birds Breakfast, o Angry Birds Breakfast 3. Só que em vez de ser colaborativo com a Nestlé, ele é colaborativo com a Nesquik. E em vez de ser de CD, ele é de navegador. Você tinha que digitar um código, mas atualmente ele está perdido. E temos algumas gameplays do YouTube, mas o jogo em si está totalmente perdido. Angry Birds Timeline. Há várias teorias e timelines de Angry Birds diferentes, mas a que eu acho que é a mais provável é de Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Hill, Bad Pigs, Angry Birds Space, Angry Birds Friends, Angry Birds Stella, Angry Birds Go, Angry Birds 2 e Angry Birds Epic. Bem, uma coisa, Angry Birds 2 provavelmente se passa depois de Angry Birds 2. Source of Angry Bird. Eu não consegui encontrar nada sobre isso. Se vocês sabem o que significa isso, botem nos comentários, por favor. Céu/Inferno dos Porcos. Para falar a verdade, a Review não confirmou nada se existia um inferno ou um céu dos porcos. Mas, visto que esses bichos são quase imortais quando eles morrem, então... não existe. Ainda não. Porco Rei morre no final de Mine and Dunes. Isso se refere que no final do episódio Mine and Dunes, o Porco Rei acaba sendo derrotado como sempre, só que como o outro olho dele estava debaixo do capacete, não deu pra ver se o outro olho ainda estava acordado, então deram a impressão de que finalmente o Porco Rei tinha morrido, mas nas versões de hoje em dia o olho dele está aberto e não está mais fechado. Bubbles desaparece no segundo filme. Isso se refere que no segundo filme o Bubbles literalmente desaparece. Vocês conseguiram ver o Bubbles em algum lugar no segundo filme? Anúncio polêmico de Angry Birds Evolution.
Isso se refere que em um dos anúncios do Angry Birds Evolution aparece um pássaro chamado Dutch e ele ataca um porco em um triturador e ganha moedas. E as pessoas acharam que isso era meio controverso, por causa que isso incentivaria as crianças a atacarem coisas e até porcos em trituradores para ganhar moedas. Esse anúncio ficou tão polêmico que hoje você não consegue ver ele em mais nenhum jogo da Rovio. Os designs dos filmes de Angry Birds não são canônicos. Meu Deus, todo mundo já sabe disso, mano. É sério, se você não sabia disso, considere-se burro. Os humanos existem em Angry Birds? Por mais que eles façam uma aparição em Angry Birds Rio, a própria Rovio confirmou que não existe humanos. Mas vai que existe, né? City in Danger Above. Isso se refere a uma cidade de Angry Birds, onde aparece uma cidade de fundo. Muitas pessoas teorizavam que essa cidade tinha humanos nela, mas eu acho que só tem porcos mesmo. Pigtunes. Isso não se refere a nada demais, é só um meme pouco conhecido. Hal morto em poxa de eggs. Isso se trata de uma animação paródia arábica, no qual no começo aparece um Hal morto. Muitas crianças ficaram realmente traumatizadas com essa cena. Courtney, a mãe de King Pig. Esse tópico não era para estar aqui, mas está. Bem, isso é uma teoria de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu pra eu botar aqui na parte 5. Então, eu vou botar de mesmo assim. Essa é uma teoria que diz que a Courtney pode ser a mãe do King Pig, já que o Leonardo poderia ter tido certas relações com a Courtney. Então, será que ela é a mãe de King Pig? Não sei. Essa teoria tá meio sem sentido. O filme de Angry Birds é uma propaganda racista de extrema direita. Isso é um tópico muito difícil de explicar, que tem gerado muita repercussão na comunidade de Angry Birds, dizendo que o filme de Angry Birds é uma propaganda racista de extrema direita. Olha, na minha opinião, Angry Birds é só um filme para divertir crianças mais novas, ou seja, ele é um filme para crianças pequenas. Então, por que vocês ficam inventando essas coisas? Eu sei que o filme não tem nada a ver com o original, mas pô, precisa inventar isso. Porque é sério, não tem lógica. Multiverso. Isso se refere a que recentemente o Rovio confirmou um multiverso de Angry Birds, dando a confirmação de que sim, o filme não é canônico. Origem do Mega Águia. Sem dúvida, um dos personagens mais misteriosos de Angry Birds é o Mega Águia. Ele não está do lado nem dos porcos e nem dos pássaros, e só ajuda com sardinhas. Então, qual será a origem dele? Barra de raiva. Uma das coisas mais obscuras descartadas de Angry Birds seria uma barra de raiva, que apareceria quando você completasse pontos, ou seja, quanto mais pontos você conseguia, mais a barra de raiva ia se completando, que nem no Angry Birds Epic. E você poderia usar o poder da barra de raiva para usar um ataque especial de um pássaro. Bem, essa mecânica foi aproveitada pro Angry Birds Journey e pro Angry Birds Epic, ou seja, não foi totalmente descartada. Angry Birds Canon Saga. Isso se refere a uma saga de 5 jogos chineses de navegador, onde você precisa atacar pássaros de canhão para eles acertarem os gatos, que nesse jogo são os porcos. É um jogo muito obscuro que eu acho que você deve se lembrar, porque antigamente tinha várias gameplays dele no YouTube. A maioria dos jogos de navegador estão perdidos. Pode ser, já que a maioria desses jogos rodavam em sites que hoje em dia já estão perdidos ou não é possível mais acessar, como Flash. Então, a maioria dos jogos devem estar perdidos. Gale é uma psicopata. Bem, isso é mais uma teoria daquela inscrita do canal, só que não é tão zoada que nem a outra. Ela diz que a Gale é uma psicopata por causa que ela maltrata os porcos e tenta matar a Estela só pra pegar os ovos dourados. E bem, eu não acho que ela é uma psicopata, eu acho que ela só é gananciosa, mas o que você acha? O primeiro filme de Angry Birds é uma crise de alegoria. Bem, essa teoria se refere que o filme de Angry Birds é uma crise de alegoria, por causa que no filme os porcos chegam em barcos em vários. E na Primeira e na Segunda Guerra Mundial os refugiados europeus chegavam em barcos e em vários também. Então isso se refere que é uma referência a esses europeus refugiados, mas eu não acho isso.
cara, por causa que Angry Birds é um filme para crianças pequenas. Eu só não espero que isso seja verdade, por favor. Angry Birds Go Countdown. Bem, enquanto Angry Birds Go estava quase lançando, a Rovio fez um novo aplicativo chamado Angry Birds Go Countdown, que mostrava algumas previews e imagens do Angry Birds Go. E também, se você tivesse um telepod desses brinquedos de Angry Birds Go, você poderia ver uma preview exclusiva de um carro. Mas o app foi fechado e removido da Play Store por causa que o Angry Birds Go lançou, então não tinha mais por que eles continuarem com Angry Birds Go Countdown. Crimes do Terence no filme de Angry Birds. Um dos maiores mistérios da saga de Angry Birds é qual foi o crime que o Terence cometeu no filme, por causa que a Matilda só fala que foi um incidente, mas pelo que vemos na cara dela foi algo maior do que isso. A teoria que as pessoas mais concordam é que o Terence teve um ataque de fúria e começou a destruir tudo que ele viu pela frente, mas pela cara da Matilda é alguma coisa pior do que isso. Plumberge. Isso se trata de um fanbird, nada demais. Os Angry Birds causaram um futuro distópico para os porcos e sem querer para eles. Isso se refere a uma teoria bastante boa que eu concordo pra caramba, que é que os Angry Birds causaram um futuro distópico para os porcos e para eles mesmos, ou seja, um futuro rígido e opressivo para os porcos e para eles mesmos. Game cancelada esquisita de FNAF. Se você não sabia, existia uma fangame de Five Nights at Angry Birds, que sim, estava sendo desenvolvida, mas foi cancelada por causa que os gráficos estavam uma merda e o criador se desmotivou. Mas essa fangame seria bastante bizarra por causa dos seus gráficos e feia. Qual é o futuro de Angry Birds? Bem, uma das coisas confirmadas para o futuro de Angry Birds é o Bad Pigs 2 e também o terceiro filme de Angry Birds foi confirmado. Mas será que encontraremos uma beta de Angry Birds? Será que encontraremos os jogos de navegador de novos, alguns que foram perdidos? Será que teremos um jogo que vai seguir a fórmula original de Angry Birds? Será que a Rovio vai mudar de ideia e trazer o Angry Birds Classic de novo? Porque sim, ela retirou o Angry Birds Classic de novo. Será que... Não, para. Espere um pouco, espere. Olha o que nós já vimos tudo nesse iceberg. E pense. Já pensou? Ok, então agora eu vou fazer uma pergunta pra você. O que você acha que vai acontecer no futuro de Angry Birds? Uou, quem diria que Angry Birds teria tantas coisas obscuras, né? E que você não sabia. Eu tive que pesquisar tudo isso e você não sabia. Mas bem, finalmente eu acabei um dos meus maiores projetos para 2023, que era o Iceberg de Angry Birds. Eu demorei demais para fazer ele, com a ajuda de várias pessoas. E também obrigado por assistir até aqui. E agora? Tem como você assistir todas as partes? Sim, tem como você assistir o Iceberg completa agora. Então, se você gostou, se inscreva e dê o like, que vai me ajudar bastante para trazer mais conteúdo sobre Angry Birds e outros jogos. Eu sou o GuiPP 2010 e até a próxima.